Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Eclésia, o nosso compromisso semanal, sempre abordando argumentos de grande relevo para a nossa fé católica apostólica romana. Jesus Cristo sempre é, até agora, sempre foi até agora e sempre será o centro, o objeto, o título da nossa argumentação nesse tempo precioso que nos é oferecido pela Rede Século XXI para crescermos na fé. O argumento de hoje, a justiça de Cristo. Cristo, nossa justiça. Ou, se quisermos, Cristo, o justo. Uma das bem-aventuranças, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mas que justiça é essa? De que justiça nós estamos tratando quando lemos essa categoria, quando aparece essa palavra na Bíblia Sagrada? A primeira pessoa para a qual temos que olhar é a pessoa de Jesus. Sem dúvida alguma, no Antigo Testamento nós temos Deus que é justo. Temos a justiça de Deus. Sim, mas o sentido do Antigo Testamento é o Novo. O Antigo Testamento é oráculo, é profecia a respeito de Cristo. E na vida de Cristo, no ministério de Cristo, na pregação de Cristo, esta categoria aparece. Vamos então percorrer alguns textos da Escritura que falam desta categoria. Jesus, o justo, Cristo é nossa justiça. Vamos à primeira vez que Nosso Senhor fala da justiça. Sabem quando foi a primeira vez que Jesus falou de justiça? Quando ele entrou na fila nas águas do Rio Jordão para ser batizado por João Batista, e João Batista objetou. Ou seja, João Batista não quis concordar. E Jesus precisou dizer uma frase, e é nessa frase que aparece pela primeira vez na vida pública de Jesus esta categoria. Mateus, capítulo 3, versículos de 14 a 15. João recusava-se. Eu devo ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por agora, pois convém cumpramos a justiça completa. Então João cedeu. Cumpramos a justiça completa. Que justiça é essa? E tem justiça incompleta? De que Jesus está falando aqui? O batismo de Jesus nas águas do Jordão simboliza o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Enquanto ele está debaixo das águas, submergido nas águas do Jordão, isso é símbolo de sua morte. Quando ele sai das águas do Jordão e o Espírito repousa sobre ele em forma de pomba, isso significa a sua ressurreição. Justiça completa. O que é justiça em Deus? Como é que Deus pode ser justo? Não podemos admitir para Deus esse conceito de justiça. Justiça é dar a cada um aquilo que é seu. Não. Como é que Deus pode dar a cada um de nós aquilo que é nosso, se tudo aquilo que é nosso veio dele? 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. O que tens que não tenhas recebido? Ora, se tudo o que eu tenho eu recebi de Deus, como é que eu posso dizer que eu tenho direito e Deus, quando me dá alguma coisa, está sendo justo comigo? Não. Deus é justo. Deus é justo quando Ele é Ele mesmo. A justiça de Deus, que é uma justiça eterna, portanto, é uma justiça que subsiste eternamente, portanto, antes de as criaturas virem à existência. É uma justiça de Deus consigo mesmo. Mas como é possível isso? Sim. Deus não é justo quando dá a alguém fora dele algo. Quando Deus dá a alguém fora dele alguma coisa, ele está sendo bondoso. Ele está sendo misericordioso. Ele não está sendo justo no sentido humano,
Isto é, Deus tem a obrigação de dar a uma criatura algo, porque esse algo é da própria criatura e, portanto, a criatura pode reivindicar, pode exigir como um direito. Isso não existe. 1 Coríntios 4, 7, o que tens que não tenhas recebido. Portanto, Deus é justo quando Ele ama. Deus é justo porque quando Ele é aquilo que Ele é. E Deus não pode ser senão misericórdia. E onde está a justiça completa? Voltando à expressão de Jesus nas águas do Jordão com João Batista, cumpramos a justiça completa. Mateus 3, de 14 a 15, a justiça completa está no Calvário. A justiça completa está tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aqui está a justiça completa, o Calvário. A mais radical, a mais espantosa manifestação do amor de Deus. Deus é justo quando ama. Deus ama quando é justo. Mas quando Deus é justo, não é justo conosco. Deus é justo com Ele. Conosco, Ele vai nos dar aquilo que sua bondade promete como recompensa daquilo que nós fizermos de meritório. Todavia, o que fizermos de meritório, que vai merecer uma recompensa, Ele estará sendo justo, ou seja, estará sendo misericordioso. Porque tive fome e me deste de comer. Porque tive sede e me deste de beber. Mas tudo aquilo que vocês fizeram de meritório e que vai ser passível de uma recompensa no céu, João capítulo 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. Se vocês fizeram algo de meritório, foi com a ajuda de Deus. E se você vai receber uma recompensa no céu, é porque Deus é justo consigo, sendo misericordioso. O céu é prova da misericórdia de Deus, que é justo consigo. E Ele é justo conosco no sentido de atribuir a determinadas obras um mérito. Ou seja, porque Ele é bom, decidiu que determinadas obras que fizermos aqui terão uma recompensa no céu. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Reino de Deus e a justiça de Deus. Mas, por favor, qual é a justiça de Deus? É a justiça dos tribunais humanos, primeira instância, segunda instância, STJ, STF? Não. A justiça de Deus, buscai o reino de Deus e sua justiça. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Sente, para não cair de costas, porque você vai saber agora qual é a justiça que você deve buscar em primeiro lugar com o reino de Deus. É por sua graça que estais em Jesus Cristo, da parte de Deus. Se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Portanto, buscai primeiro o reino de Deus. Se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, o reino de Deus já está no meio de vós. O reino de Deus é Cristo com a força do Espírito. E a justiça? A justiça é o próprio Cristo. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Buscai primeiro Jesus Cristo e a justiça de Jesus Cristo, que é a justiça do Pai, que é a justiça do Espírito, é o próprio Jesus Cristo. Cristo é nossa justiça, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Agora, você já entendeu o que Jesus quis dizer com buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Busque primeiro Jesus. Busque primeiro a justiça de Deus que se manifesta na pessoa de Jesus. Cristo, nossa justiça, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas tem mais. Romanos, capítulo 3, de 21 a 26. Agora, sem o concurso da lei, manifestou-se a justiça de Deus, atestada pela lei e pelos profetas. Esta é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Para todos os fiéis, pois não há distinção, com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus e são justificados gratuitamente por sua graça. Tal é a obra da redenção realizada em Jesus Cristo. Deus o destinou para ser, pelo seu sangue, vítima de propiciação mediante a fé,
Assim, ele manifesta a sua justiça. Porque no tempo de sua paciência, ele havia deixado sem castigo os pecados anteriores. Assim, digo eu, ele manifesta sua justiça no tempo presente, exercendo a justiça e justificando aquele que tem fé em Jesus. Aqui está a manifestação da justiça de Deus, atestada pela lei e os profetas, diz o apóstolo. Mistério da transfiguração. Quem representa a lei no monte que a tradição chama de Tabor? Moisés. Quem representa os profetas no monte que a tradição chama de Tabor na transfiguração? Elias. Os dois manifestam Jesus, que é o sentido da lei e dos profetas. Os dois manifestam a justiça de Deus. A justiça de Deus está ali, no meio deles, transfigurada, e é nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está a justiça de Deus. Olhe para a cruz e você entende o que é justiça. Deus não está sendo justo antes de tudo conosco. Cristo está sendo justo com o Pai, obediente até a morte e morte de cruz. O Pai está sendo justo com o Filho. Tanto Deus amou o mundo que enviou o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Pai e o Filho estão sendo justos conosco, não porque mereçamos, não porque valhamos alguma coisa, não porque fizemos nada por merecer a salvação, mas porque Ele gratuitamente, sem que merecêssemos, enviou o seu Filho. E o Filho, obediente ao Pai, morreu por nós. Quero te dar uma dica muito importante, especialmente se você está gostando dos nossos encontros aqui no programa Eclésia. No nosso site você pode encontrar conteúdos de nossos programas aqui na rede Século XXI. Também minhas homilias e ainda um espaço para que você deixe o seu pedido. Acesse. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse primeiro intervalo. Está começando o nosso segundo bloco, o programa Eclésia, debruçando-se sobre o argumento da justiça de Cristo. Um argumento que mexe conosco, um argumento palpitante, um argumento apaixonante. Peço a você que não perca nenhum minuto desta abordagem, ainda que modesta, porque o argumento toca a sua vida, a minha vida, sobretudo no que diz respeito à fé. Eu quero agradecer a todos os sócios da Associação do Senhor Jesus, que são fiéis em suas orações e doações. Graças à sua doação, este programa está no ar com toda esta estrutura que foi montada aqui em Brasília, para que eu possa falar com vocês. Se você é sócio, seja fiel na sua doação. Se você não é sócio e está acompanhando o programa, doe pelo Pix que aparece aí na sua tela. É simples de doar e você ajudará a Associação do Senhor Jesus na sua precípua missão de evangelizar. Agora, no primeiro bloco, nós falamos que em nosso Senhor Jesus Cristo está toda a justiça. O Calvário é a manifestação da justiça completa. O Calvário é a manifestação ínclita, a mais solene de toda a justiça de Deus por nós. Remeto você ao primeiro bloco para que você compreenda que a categoria justiça, seja no Antigo, mas sobretudo no Novo Testamento, é inteiramente diferente do conceito humano de justiça, o conceito civilístico, o conceito do direito civil, do direito eclesiástico, etc. A justiça de Deus é num outro âmbito, é numa outra dimensão. Não merecemos nada diante de Deus, portanto, não podemos reivindicar nada em absoluto diante do Senhor. Se merecemos, foi porque sua bondade tributou, associou a determinadas obras uma recompensa no céu. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive nu e me vestistes, etc. Vinde benditos para o reino preparado para vós desde a criação do mundo. Jesus vai pronunciar isso no dia do juízo final, mas isso é pura misericórdia daqueles que realizaram atos meritórios. Agora vamos responder a uma pergunta. Como é que nós obtemos a justiça de Cristo? Tem alguma forma de nós nos tornarmos justos? Resposta: obtemos a justiça de Cristo. Romanos capítulo 10, versículos de 9 a 10. Preste atenção. Não somos justos diante de Deus. Por quê?
somos filhos da ira. Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3,17. É o que nós somos diante de Deus. Nada valemos, a não ser por existirmos, a não ser por pura misericórdia de Deus que tem compaixão de nós. Romanos 10, de 9 a 10. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. Você entendeu? Eu vou repetir bem devagar o que o apóstolo Paulo diz. É crendo de coração que se obtém a justiça. A fé é a única forma de você obter a justiça de Deus, entregando o seu coração a Jesus. Entregando o seu coração a Jesus pela fé e recebendo o batismo que justifica, você é justificado por Deus e a justiça de Deus lhe é dada, renovando o seu coração, purificando sua alma, transformando o seu ser. A justiça de Deus em Cristo é dada a você, mediante a fé. Romanos 10, de 9 a 10. Mas tem mais. Romanos, capítulo 1, de 16 a 17. Não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força vinda de Deus para a salvação de todo o que crê. Ao judeu em primeiro lugar e depois ao grego. Porque nele se revela a justiça de Deus que se obtém pela fé e conduz à fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. O Evangelho. Nele se revela a justiça de Deus que se obtém pela fé e conduz à fé. Portanto, a fé em Jesus, que é o objeto do Evangelho. No Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. Atenção! Nele se revela a justiça de Deus. E essa justiça de Deus é Jesus na cruz. E essa justiça você obtém pela fé. Portanto, não é fazendo alguma coisa, em primeiro lugar. O homem não é justificado pelas obras da lei de Moisés. Vamos ver daqui a pouco, ao citar Romanos e outros textos mais na frente, a carta aos Romanos e a carta aos Gálatas, são as duas cartas do apóstolo Paulo que abordam de uma forma bem abrangente o tema da justificação pela fé. As obras que justificam são as obras da fé. Tiago, capítulo 2, versículo 24. O homem não é justificado somente pela fé, mas pelas obras, a exemplo de Abraão. Vamos ver daqui a pouco. Portanto, que fique claro até agora como é que se obtém a justiça de Cristo somente pela fé. Avancemos. Romanos, capítulo 5, versículos de 17 a 18. Se pelo pecado de um só homem reinou a morte, por esse único homem, muito mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por um só, que é Jesus Cristo. Portanto, como pelo pecado de um só a condenação se estendeu a todos os homens, assim por um único ato de justiça recebem todos os homens a justificação que dá a vida. Qual é o único ato de justiça em absoluto de toda a história da humanidade? Em tuas mãos entrego o meu espírito. Aqui está o único ato de justiça. Ah, mas eu quero essa justiça. Calma, olhe para a cruz e veja toda a justiça de Deus em Cristo, ali agonizando, morrendo, se imolando por toda a humanidade. Cristo é justo, sendo obediente ao Pai, morrendo na obediência ao Pai em favor dos homens. Ali está a justiça de Deus. Ah, mas eu quero essa justiça porque eu não sou justo e eu não posso me justificar. Um único ato de justiça te é dado quando tu crês em Jesus, quando tu entregas tua vida inteira a Jesus e quando tu recebes o sacramento do batismo. Justificação, portanto, que pode ser perdida com um pecado mortal. É verdade,
Mas enquanto tu continuas na graça de Deus, a justiça de Deus em Cristo Jesus, nele se revela a justiça de Deus, que se obtém pela fé e conduz à fé. Recebi com a fé e o batismo, mas mesmo depois de batizado, mesmo depois de ter professado pela primeira vez, o ato de fé conduz à fé porque a fé tende a crescer. Creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Dom José, o senhor disse que Jesus é a justiça de Deus e o senhor citou muito bem, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. O senhor citou Romanos 3, 21 a 26. O senhor citou Romanos, capítulo 1, de 16 a 17. Mas eu queria ser justiça de Deus também. Eu posso? Você pode. Mas o senhor não disse que foi o único ato de justiça, o da cruz? E eu queria ser justiça de Deus também. Como é que eu faço? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Alegre-se, porque você vai compreender como e quando, e durante tanto tempo você pode ser sim justiça de Deus. Segundo aos Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. Aqui está. Cristo, o único ato de justiça no Calvário. Muito bem? Então eu olho para o Calvário e, espantado, digo: Cristo, minha justiça. Meu coração eu te entrego e, pela fé, abandono-me em ti, jogo-me nos teus braços, lanço-me no abismo de amor do teu sacratíssimo coração. Creio, Jesus. Nesta hora, para aqueles que não eram cristãos, que recebem o batismo, a justiça de Deus lhes é dada. Mas vejam, por favor, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E após o batismo, enquanto se permanece na graça de Deus, enquanto aquele coração está isento do pecado, nele, em Cristo, aquela pessoa é justiça de Deus. Vejam, na cruz, a justiça de Deus é Jesus. Na sua vida, você, se quiser, e enquanto quiser, em Jesus, é justiça de Deus. Pode se tornar justiça de Deus. Que argumento maravilhoso! Ainda temos no terceiro bloco algumas questões a abordar a respeito da justiça de Deus. Nós vamos ver 9 textos do Novo Testamento onde Jesus é chamado o justo. Cristo é justo sem jamais ter cometido pecado. E ele faz a justiça na obediência ao Pai, na fidelidade ao Pai, na entrega ao Pai até a morte e morte de cruz. Toda a justiça completa está no Calvário. Em nós, não por merecermos, mas pela fé e pelo batismo, nos tornamos justiça de Deus em Cristo. Antes de encerrar esse bloco, eu quero compartilhar com você que eu também estou no Instagram e quero convidar você para me seguir. Siga @Dom José Falcão Oficial e você verá as partilhas sobre a palavra de Deus e lá também os trechos dos nossos programas aqui na Rede Século XXI. Eu espero você lá. Não saia daí. Por favor, faça a justiça com Jesus e vamos até o último bloco. Até breve. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois deste segundo intervalo. Está começando o nosso terceiro bloco, o programa Eclésia, debruçando-se sobre o argumento da justiça de Cristo. Nesse segundo bloco, nós vamos tratar de uma questão muito interessante. Existe justiça maior e justiça menor? Pode-se falar de uma gradação de justiça? Na Bíblia, sim. Na Escritura, sim. O que é mais justo e o que é menos justo.
Essa distinção foi feita pelo próprio Jesus. No capítulo 5, versículo 20, vai aparecer aí, na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor. Palavras do Senhor Jesus. Digo-vos, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Bem, a primeira pergunta que se pode formular com essa frase de Jesus é vossa justiça. Mas, Dom José, o senhor não disse nos 2 blocos anteriores que a justiça de Deus é Jesus Cristo? Que a justiça de Deus se manifesta em Jesus Cristo? Como é que Jesus agora diz vossa justiça? Se ele é nossa justiça, por que ele disse vossa justiça? Segundo aos Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Portanto, ele é a justiça de Deus e nós nele somos justiça de Deus. Está explicado. Agora, a justiça de quem está em Cristo deve ser superior à justiça dos escribas e fariseus. Por quê? A justiça dos escribas e dos fariseus é menor do que a justiça de Jesus, que é a nossa justiça, porque somos justos, somos justiça de Deus enquanto estamos nele, que é justiça de Deus. A resposta é a seguinte: o conceito de justiça para os escribas e fariseus era esse: você é justo diante de Deus se você cumpre as obras da lei. Não importa se o seu coração está arrependido ou não. Cumpra, pague o dízimo, observe o descanso do sábado, etc. O dízimo do coentro, de todas as leguminosas, etc. Cumpra o que a lei prescreve. No sábado não faça nenhum movimento, a não ser aqueles previstos. É o cumpridor de normas de prescrições. Esse é o conceito. Para os escribas e fariseus, o que está dentro do coração, se você está arrependido ou não, é outra coisa. Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Aquele que cobiça uma mulher em pensamento já cometeu adultério com ela no seu coração. Para os escribas e fariseus, justiça é isso. Se você realmente matou a pessoa, você pecou contra o 5º mandamento. Mas na ótica deles, você dá 500.000 facadas numa pessoa e ela acaba escapando. Não, então você não cometeu... Você não matou, a pessoa não morreu. Olha que conceito exterior. Jesus não. Basta você odiar uma pessoa, basta você sentir um mau pensamento por ela, basta você sentir o ódio no coração, não precisa nem matá-la, você já matou a pessoa. Se vossa justiça não superar dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. É a justiça que brota de dentro, é a partir de dentro. Se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus. Você tem o ato e você tem a intenção do ato. Jesus não olha tanto o ato, Jesus olha o que se passa no coração. Ainda que você não realize atos. Essa é a justiça maior. A justiça que sonda os corações, que perscruta os rins, que sonda o mais íntimo de nossa alma. Avancemos. Romanos 10, de 1 a 4. Irmãos, o desejo do meu coração e a súplica que dirijo a Deus por eles são para que se salvem. Jesus está falando aqui dos judeus. Pois lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas um zelo sem discernimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque Cristo é o fim da lei para justificar todo aquele que crê. Desconhecendo a justiça de Deus, procuraram estabelecer a sua. Mas desconheceram a justiça de Deus? Qual é a justiça de Deus? Cristo Jesus. Justiça de Deus. Por favor. Desconhecendo Cristo, estabeleceram seu próprio conceito de justiça. Então aqui nós temos, de fato, esse paralelo muito importante para a gente compreender o que é justiça maior, o que é justiça menor, o que é justiça legal, lei de Moisés, prescrições, etc., e a justiça que brota da fé. A justiça da fé que conduz à fé.
os textos já citados no bloco anterior. Eu disse no bloco anterior também que nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, mas também pelas obras da fé. Jesus diz que não somos justificados por meio do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, o homem não é justificado pelas obras da lei de Moisés. Naquela perspectiva do pensamento dos escribas e fariseus, citado no bloco anterior. Você cumpre normas, você realiza sacrifícios, você vai ao culto, etc. Ou seja, cumpra o que está previsto na lei. E assim você é justo. E assim Deus tem a obrigação, segundo eles, de levar você para o céu, de recompensar você. Essa não é a noção de justiça, nem de justificação. Somos justos em Cristo. E essa justiça de Deus que se obtém pela fé e conduz à fé é uma justiça que verdadeiramente nos remete à gratuidade de Deus, que não tem obrigação nenhuma de nos purificar, de cancelar os nossos pecados, de abrir-nos as portas do paraíso. No Evangelho se revela a justiça de Deus que se obtém pela fé e conduz à fé. A única forma de conseguirmos a justiça de Deus é mediante a fé e também o batismo. Quem crê e for batizado será salvo. E ninguém se salva se não é justo. E ninguém, pelos seus próprios méritos, pode se justificar. Somos justificados pela fé, mas também pelas obras da fé. Qual é o papel das obras na justificação? Não é por causa delas que somos justificados. Esse é o pensamento dos escribas e fariseus. Mas também sem elas não iremos para o céu. Tiago, capítulo 2, versículo 22, 23 e 24. Tiago 2, de 23 a 24. Assim se cumpriu a Escritura. Abraão creu em Deus e isto lhe foi tido em conta de justiça e foi chamado amigo de Deus. Vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé? Ainda no versículo 20 diz o autor, o apóstolo: queres ver, ó homem vão, como a fé sem as obras é estéril? Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, oferecendo o seu filho Isaque sobre o altar? Vês como a fé cooperava com as suas obras e era completada por elas. Portanto, fé sem obras é morta. Se é somente pela prática da lei de Moisés, ninguém se justifica. Você é justificado pela fé, mas não só por ela, mas também pelas obras, não da lei de Moisés, mas as obras da fé. Tiago 2, de 20 a 24. Esse argumento é muito importante. Somos justiça de Deus quando cremos. Quando recebemos o batismo que nos justifica, diz a primeira carta de São Pedro, e também como decorrente do ato de fé, frutificamos com as obras da fé. Assim, nós avançamos agora olhando para nosso Senhor Jesus Cristo, que eu disse no primeiro bloco, é chamado 9 vezes no Novo Testamento de justo. Judas Iscariotes chamou Jesus de justo. Mateus 27, 4. Pequei entregando o sangue de um justo. Depois que ele disse isso, saiu e foi se enforcar. Mas testemunhou que Jesus é justo. São Pedro no templo: vós renegastes o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homicida. O centurião que transpassou o lado de Jesus: vós renegastes o santo e o justo, diz São Pedro, ao que no Calvário o centurião diz: na verdade, este homem era um justo. Santo Estevão, apedrejado, agonizando, Atos 7,52, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, mataram os que prediziam a vinda do justo, do qual vós agora tendes sido traidores e homicidas. Ananias, que batizou o apóstolo Paulo na cidade de Damasco, o Deus de nossos pais, Paulo, te predestinou para que conhecesses a sua vontade, visses o justo e ouvisses a palavra de sua boca.
São Paulo, perto da morte, na 2 Timóteo, a última carta que ele escreveu, capítulo 4, versículo 8, resta-me agora receber a coroa da justiça que o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição. São Pedro, na 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. E São João, na sua primeira carta, capítulo 2, versos 1 e 29, e capítulo 3, versículo 7, Filhinhos meus, isso eu vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um intercessor junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. E sabeis que ele é justo, sabei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Aquele que pratica a justiça é justo, como também Jesus é justo. E o último texto, Apocalipse de São João 16:5, o anjo das águas diz, Tu és justo, tu que és e eras, tu que eras o santo que assim julgas. 9 vezes no Novo Testamento Jesus é chamado de justo. Está terminando mais um bloco. No último, responder as perguntas que me serão formuladas por esse justo carrasco que está aqui. Um grande abraço, até logo mais, daqui a pouco a gente se vê. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse terceiro intervalo. Está começando o nosso último bloco, quarto bloco, programa Eclésia, debruçando-se sobre o argumento da justiça de Cristo. Fizemos um longo percurso, vários textos da Escritura, porque é um tema bastante abrangente. Vimos o conceito de justiça no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Vimos que a justiça é uma pessoa e vimos também como obter essa justiça de Deus. Agora, nós vamos responder as perguntas. Antes, eu gostaria de lembrar a você que todos os nossos programas anteriores estão disponíveis no YouTube da Rede Século XXI. Peço a você que deixe o seu like no vídeo e também compartilhe com seus amigos. Também não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ser notificado das nossas próximas transmissões e novos conteúdos. Eu também tenho um canal no YouTube e você pode se inscrever lá também. Basta buscar por meu nome, Dom José Francisco Falcão. Agora vamos responder as perguntas. Temos 10 minutos e 50 segundos para essa tarefa dificilíssima. Por favor, caro verdugo, Caio, coloque as perguntas que acabaram de chegar. Vamos à primeira pergunta. A Sagrada Escritura se refere a São José como um homem justo. Que justiça é essa? É sua retidão e fidelidade a Deus? Sem dúvida alguma, o conceito bíblico de justiça é o homem fiel a Deus. O homem justo no Antigo Testamento é o temente a Deus. Esse é o conceito de justiça que, na verdade, remete-nos muito a uma palavrinha hesed, H-E-S-E-D, é a transcrição, a transliteração do termo em hebraico, que é justiça, mas é também misericórdia. O homem justo é o misericordioso e a recíproca também é verdadeira. José, sendo um homem justo e não querendo rejeitar a sua esposa, resolveu repudiá-la em segredo. É o texto que, na primeira aos Coríntios, no capítulo 1 do Evangelho segundo Mateus. José, o justo. Perfeito? Que justiça é essa? É a justiça de Deus que se manifesta, aqui nós diríamos exatamente isto. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Se Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, isso se aplica a todas as pessoas, inclusive o seu pai adotivo. Homem justo, mas uma justiça que não é dele. É uma justiça em Cristo. Sim, José se tornou justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Que justiça é essa? A justiça que é Cristo. A justiça da cruz. Sem mim nada podeis fazer. Agora vamos à segunda pergunta, Caio.
Vivemos numa sociedade violenta. Frequentemente vemos mães que perdem seus filhos para o crime e que usam seus momentos de dor a fala que diz que a justiça de Deus será feita. Como responder de forma justa a esta dor ou em situações semelhantes? É errado relacionar a justiça de Deus com vingança, que acho que mereço contra inimigos? Um contexto, uma situação, um exemplo bastante dramático, e aqui me permitam, por falar da vingança de Deus, é uma categoria bíblica, Deus se vinga, mas nós não temos o direito de nos vingarmos. Eu cito Hebreus capítulo 10, de 29 a 30. Quanto pior castigo julgais que merece quem calcar aos pés o Filho de Deus, profanar o sangue da aliança, em que foi santificado, e ultrajar o Espírito Santo, autor da graça. Pois bem sabemos quem é que disse, minha é a vingança, eu a exercerei. E ainda, o Senhor julgará o seu povo. É horrendo cair nas mãos do Deus vivo. Minha é a vingança, eu a exercerei. É correto que você se dirija a Deus dizendo, Senhor, eu quero justiça. Atua. Senhor, eu quero vingança, não a minha, ou a de quem quer que seja, mas atua. Vinga-te, Senhor. Deuteronômio 32, 35. Hebreus capítulo 10, versículo 30. Minha é a vingança, eu a exercerei. Só que a vingança de Deus não é segundo os nossos parâmetros. Com as próprias mãos, esganar, pagar com a mesma moeda, etc. Ninguém escapa da vingança de Deus. Vingança vem de vendicare, em latim, e vendicare é fazer justiça. Só que a justiça de Deus, ela é misericordiosa, enche de carinho, exorta, chama, admoesta o pecador ao arrependimento. Nada que nós fizermos de pecado aqui deixará de ser punido, nesta vida ou na outra. Na outra é com o inferno, mas se for para o inferno é porque o pecador não se arrependeu. Apartai-vos de mim, malditos. Esta é a vingança, que não é iniciativa de Deus, mas o respeito dele. A dureza do coração do homem que não quis se arrepender, se ele se encontrar em pecado mortal na hora da sua morte. Mas também a vingança de Deus é esta. Jesus, lembra-te de mim, quando estiveres no teu reino. Jesus responderá, hoje, respondeu e responderá, hoje estarás comigo no paraíso. Ah, mas isso não é vingança. É vingança, porque minha é a vingança e eu a exercerei. Deus se vinga, entre aspas, quando morre na cruz pelos homens. Esse é o conceito de vingança. Aqui está a justiça de Deus. Deus se vinga quando ele é justo. E Deus é justo quando ama. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aliás, por falar nisso, tem uma parábola do Evangelho segundo Mateus, a parábola dos operários da vinha. O Senhor sai e chama os operários para trabalhar. Chama um na hora, no começo do dia. Vá trabalhar, eu vou lhe dar um denário. Depois chama os empregados da novela. O que vocês estão fazendo aí? Não, ninguém nos chamou. Vão trabalhar aí, eu vou dar um justo salário. Depois ele chama os operários do meio-dia. Depois das 3 da tarde. Depois das 5 da tarde. No final reúne todos eles e o que trabalhou somente 1 hora ganhou o mesmo que aqueles outros que trabalharam o dia inteiro. E esses murmuraram, ei, por favor... Os últimos só trabalharam 1 hora e deste-lhes tanto como a nós que suportamos o peso do dia e do calor. O Senhor, porém, observou a um deles. E aqui está a vingança. Meu amigo, não te faço injustiça. A parábola da justiça de Cristo. Cristo, justiça aqui falando. Não te faça injustiça. Não contrataste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ah, mas isso não é justiça. Não é a justiça sua, mas é a justiça de Deus que é misericordiosa. Enquanto houver segundo capaz de o homem se arrepender, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, até o último segundo, ele vai para o mesmo lugar do que aquele que foi santo a vida inteira e morreu na graça de Deus.
operário da última hora. Operário do derradeiro instante. Aqui está a justiça de Deus. Sim, Deus faz a justiça na ótica dele, na dimensão dele, no Calvário. Agora, se for para o inferno, não é punição de Deus, é o respeito de Deus, a sua proposta, a proposta que ele fez a você em Cristo e que você recusou e endureceu o seu coração até o derradeiro instante da sua vida. Ah, ficou chocado? Que bom que ficou chocado, porque esta é a justiça de Deus em Cristo. Última pergunta. O que seria na prática para um cristão ser justo com o seu semelhante? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, diz São Paulo, 1 Coríntios 11, versículo 1, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus, Mateus capítulo 11, de 26 a 28. Na prática, um cristão é justo com o seu semelhante quando tem os mesmos sentimentos de Jesus. O conceito humano secundário, mas tem uma certa importância, porque Jesus disse, dai a César o que é de César, respeitar os seus direitos fundamentais, não fazer para o outro aquilo que você não gostaria que o outro lhe fizesse. Essa é a regra de ouro. Mateus capítulo 7. Respeite os direitos do outro. Exija também que os seus direitos são respeitados. Não faça para o outro aquilo que você não gostaria que o outro lhe fizesse. E faça para o outro aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. Nisso residem a lei e os profetas. É a regra de ouro do capítulo 7 de São Mateus. Quarta pergunta. Há uma passagem bíblica que diz que somos salvos pela fé e não por nossos atos. Outra passagem afirma que a fé sem as obras é morta. Há aí uma contradição? Parece que eu já tratei do texto de Tiago, capítulo 2, não é? Que o homem é justificado não somente pela fé, mas pelas obras, a exemplo de Abraão. As obras evidenciam a fé, explicitam a fé, diz o mesmo São Tiago. Portanto, o homem não é justificado pelas obras da lei de Moisés, sem a fé. Mas o homem é justificado pela fé em Jesus. Já vimos vários textos, remeto você aos programas anteriores, mas uma fé que age pela caridade, Gálatas capítulo 5, versículo 6. E somando com Tiago capítulo 2, a fé sem as obras, ela é morta. Repito, estamos a 1 minuto do final, a carta de São Tiago, capítulo 2, versículos de 23 a 24. Abraão creu em Deus e isso lhe foi dito em conta de justiça e foi chamado amigo de Deus. Vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé? Ou seja, a fé sem as obras é morta. Se você é justificado pela fé, lembre-se, essa fé impele em você a agir pela caridade. As boas obras vão demonstrar que essa fé é autêntica. Então você é justificado pela fé e pelas obras, mas as obras da fé e não as obras da lei de Moisés. Há uma passagem bíblica que diz... Terminou? Graças a Deus. Um grande abraço a você. Feliz semana. Espero que esse tema palpitante seja por você multiplicado, encaminhado sem piedade. Até a próxima semana, se Deus quiser.